Boa noite. Estou aqui fazendo mais uma live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aí do outro lado. Deus hoje nessa noite quer renovar tuas forças. Quer te dar paz, te dar saúde, te dar alegria. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. E eu vou estar trazendo uma palavra aqui. Uma palavra de encorajamento. De renovo. Para a sua vida. Que se encontre no livro de Josué. Josué 1. Que diz assim. 1:6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para teres o cuidado para que prudentemente te conduzes por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Então aqui nós podemos ver que Deus anima Josué. Deus começa a encorajar Josué. Por quê? Josué ele era sucessor de Moisés. Josué andou com Moisés durante 40 anos no deserto. Por que 40 anos? A palavra do Senhor fala que aquele povo começou a andar em circo. Deus manda Moisés tirar aquele povo do Egito. E queria levar ele para uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa de Deus tirar o povo do Egito. Por quê? Por que tirar o povo do Egito? Porque o povo estava sofrendo muito. Estava sofrendo nas mãos, nas garras de Faraó. Estava sendo escravo. E Deus queria libertar aquele povo das mãos de Faraó, da escravidão. Então Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, onde ele estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro. Aonde que a palavra de Deus fala que a sarça queimava, mas não se consumia. Então Moisés estava ali, cuidando das suas ovelhas. Até que ele se depara com a sarça. A palavra de Deus fala que a sarça começou a pegar fogo. Ela ardia em fogo, mas ela não se consumia. Que fogo era esse? Era o fogo do céu, era o fogo de Deus que estava ali consumindo aquela sarça, mas não pegava, não queimava. Era o poder de Deus que estava ali. E aí Moisés se assusta e aproxima. E queria ver o que era aquilo, porque nunca tinha havido uma coisa daquele jeito, algo diferente, né? E Deus fala para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aí Deus começa a falar com Moisés, que queria usar ele para tirar o povo do Egito, que o povo estava clamando muito a ele, porque eles estavam sofrendo muito, eles começaram a clamar a Deus, pedindo para que Deus libertasse eles das garras do Faraó. E Deus ouve a oração dos hebreus, do povo de Deus ali que estava sofrendo nas mãos das garras de Faraó. E Deus pega e fala para Moisés que estava mandando ele lá libertar o povo, tirar o povo do Egito, porque ele tinha fugido do Egito. Moisés foi criado no Egito. Por uma circunstância que aconteceu, vou dar uma resumida, ele saiu fugido do Egito. E ali, Deus fala para ele fala, ele não queria ir, ele fala que não era capaz, que ele não conseguia falar, pelo que a palavra de Deus fala, ele era meio gago, né? Então ele pega e chama Araão, seu irmão, para ajudar ele, para entrar com ele nessa batalha. E assim ele obedece a palavra de Deus e vai.
vai até a terra do Egito, com seu irmão Araão. Os dois eram bem unidos, glória a Deus por isso. Então Araão acompanha seu irmão, Moisés. E ali foi. Moisés com Araão chega e Faraó endurece o coração, não quer libertar o povo, não quer deixar o povo sair. E vou dar uma resumida, aí vem as 10 pragas, né? Vem várias pragas ali, que Deus envia. E até na última praga que foi que Deus tira o primogênito, né? Os filhos primogênitos, como eu falei que eu ia dar uma resumida, para não ficar muito grande a live. E para mim chegar onde o foco, onde que Deus colocou no meu coração a mensagem, para que vocês possam entender um pouco. Moisés pega e fala e aquelas pragas, né? E o filho, todos os filhos primogênitos ali ia morrer daquele lugar ali do Egito. E Moisés com Araão manda todos ungirem as suas portas das suas casas com sangue. Aonde as casas que tivessem ungido com o sangue do cordeiro, que hoje significa o sangue de Jesus, né? Ele foi o cordeiro que morreu, que foi imolado pelos nossos pecados. A morte não ia entrar naquela casa. Então a palavra de Deus fala que o filho de Faraó, que era o primogênito, ele morre. Porque ele estava com o coração muito duro. E por várias vezes ele endureceu o coração e não queria libertar o povo. Ele pega e deixa o povo ir, deixa o povo, liberta o povo. E o povo começa a caminhar ali pelo deserto. Até que chega diante do Mar Vermelho, né? E não tinha escapatória para eles passar do outro lado, porque aí na mesma hora que eles já estavam chegando ali, já perto do Mar Vermelho, a palavra de Deus fala que Faraó endurece seu coração novamente e vem com seus carros e cavalos e cavaleiros atrás do povo de Deus, do exército do povo de Deus, para matar. Mas aonde que Deus usa ali Moisés para abrir o Mar Vermelho? Moisés clama a Deus, não sabia o que fazia naquela hora, e Deus manda ele tocar nas águas com o cajado que ele tinha, e o mar se abre, passando para que eles pudessem passar do outro lado a seco. E assim aconteceu, ele tocou no mar, o mar se abriu, e o povo passou do outro lado a seco. E o exército de Faraó, quando eles entram ali dentro onde que estava o mar, né, que estava seco, o mar vem fechando de trás para frente e aquele povo morre tudo afogado, o exército de Faraó. E Faraó junto. E a palavra do Senhor fala que ali eles começam a caminhar em rumo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. E aquele povo começa a caminhar ali, andar ali pelo deserto. E a palavra do Senhor fala que em meio a essa trajetória começa a faltar água, e eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, eles começam ali a blasfemar de Deus, porque Deus tirou eles ali da terra do Egito para passar sede, para passar fome, e reclamar e murmurar, e Deus não agrada da murmuração, Deus não agrada da reclamação. A palavra do Senhor fala que aquele povo ficou ali rodando em círculo 40 anos por causa da murmuração e da reclamação. Teve um castigo para eles por causa disso. Portanto, a maioria daquele povo morreu ali no meio do caminho. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. O que acontece? No meio desse percurso, teve um dia que faltou água, não tinha água. E o povo começou a reclamar, a murmurar, ir para cima de Moisés. E Moisés vai e fala para Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Era muita gente para reclamar e falar na cabeça de Moisés. E Moisés fala com Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Eles querem água e não tem água. Aí a palavra do Senhor fala que Deus fala para Moisés tocar na rocha. Que se ele tocasse na rocha, ia fluir água, ia sair água. E Moisés estava muito irado. Estava muito bravo, muito nervoso. Em vez de ele tocar na rocha, ele bate na rocha. Ele bateu na rocha. Aí ele desobedeceu a Deus. E ele pagou o preço caro por isso. A palavra do Senhor fala que ele continuou andando ali, aquele povo, conduzindo aquele povo, mas quando chegou num lugar bem alto, onde tem um monte, né, ele sobe lá em cima, daquele lugar dava para ver a terra prometida, daquele lugar dava para ver Canaã. A terra prometida era a cidade que chamava Canaã. E Deus fala com Moisés, Moisés, você tá vendo ali, naquela terra lá, aquela cidade? Moisés fala com Deus, Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus, que ele falava com Deus e Deus respondia a ele assim. É muito bom quando a gente tem uma intimidade com Deus, né? Que a gente fala com Deus e Deus responde a nossa oração.
Então Moisés tinha essa intimidade com Deus. E a palavra do Senhor fala que Moisés falando ali com Deus, Deus fala para ele, você está vendo ali a terra prometida? Ele fala, tô, Senhor. Então lá você não vai entrar. Você não vai entrar na terra prometida. A palavra do Senhor fala que Moisés chora amargamente. Porque ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Mínimas coisas, e pede nós de ser abençoado, e mínimas coisas faz a gente perder a nossa bênção. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar por isso. Sabe? Nós temos que vigiar por isso, porque se nós não vigiarmos, nós perdemos a nossa bênção. Entendeu? Então nós temos que buscar em Deus e vigiar. Então Moisés não entrou na terra prometida. A palavra do Senhor fala que ele chora amargamente e ele falece, ele morre. Aí aonde que eu li aqui? Deus pega e chama Josué. Depois da morte de Moisés, Deus anuncia para Josué que Moisés tinha morrido e chama e convoca ele para ficar no lugar de Moisés. Moisés sofreu muito com aquele povo, conduzindo aquele povo. E Josué acompanhou tudo de perto. Josué viu o quanto que Moisés sofreu conduzindo aquele povo. Portanto, a maioria daquele povo que murmurou, que reclamou, ele não entrar na terra prometida. Aí Deus começa ali, chama Josué, e começa a encorajar Josué. Fala, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que lhe jurei que daria a seus pais. Então somente não desvie para a direita e nem para a esquerda, né? Ali Deus começa a encorajar Josué. Por que Deus encoraja Josué? Porque Deus sabia que era um fardo pesado que ele estava colocando, um cargo pesado. Conduzir aquele povo não era fácil, sabe? Não era fácil conduzir aquele povo até a terra prometida. Não era fácil. Mas Deus colocou nas mãos de Josué, por quê? Porque Deus conhecia o coração de Josué. Josué era temente a Deus, era obediente a Deus. E ele andou lado a lado com Moisés, sendo obediente a Moisés e obediente a Deus. Então ele aprendeu muito ali com Moisés. Ele teve várias experiências de vitória ali, que ele adquiriu com Moisés. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. Nós vamos adquirir bastante experiência vida. Deus, ele é fiel. Então a palavra do Senhor fala que Moisés começa a conduzir aquele povo. Josué começa a conduzir aquele povo. E aquele povo começou a caminhar rumo à terra prometida. Só que antes de chegar na terra prometida, tinha o Rio Jordão. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão para chegar até a terra prometida. E a palavra do Senhor fala que através de Josué, aquele povo atravessou a terra prometida a seco. Assim como o povo atravessou ali, saiu do Egito, o mar se abriu, ali também o mar se abriu. Usando de Josué, para que o povo fosse abençoado ali. Mas tinha mais um obstáculo. Chegaram até a terra prometida, que era a cidade de Canaã. Mas a palavra do Senhor fala que ali tinha uma muralha muito grande. Tinha uma muralha muito grande, o qual eles tinham que atravessar aquela muralha para entrar dentro da cidade e guerrear e matar aquele povo tudo, para eles tomar posse daquela cidade e das terras que ali adquiria. Então Josué começou a buscar a direção de Deus para saber como que eles iam entrar dentro, derrubar aquela muralha e entrar dentro da terra prometida. E Deus pega e dá as instruções para Josué. Que era para dar durante 7 dias, era para dar 7 voltas durante 7 dias. Andar em silêncio em volta daquela muralha. E aquela muralha era muito alta e ela era muito extensa em largura. Era muito grande, era muito alta. E acho que ela tinha mais de 10 metros assim, de largura, sabe? Então ela era muito forte. Não era fácil derrubar aquela muralha, era só por Deus mesmo. E durante 7 dias andaram em volta daquela muralha em silêncio.
Então, muitas vezes, para que Deus trabalhe na nossa vida e nos dá vitória, nós temos que ficar em silêncio. Nós temos que fechar nossa boca e deixar Deus fazer do jeito dele, porque muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe, que Deus faz, que Deus age da nossa forma. E Deus, quando a gente clama a Deus e pede para Deus dar algo pra gente, para Deus dar uma bênção ou fazer um milagre, Deus trabalha da forma dele, do jeito dele. E muitas vezes a gente não entende a maneira e a forma que Deus trabalha. Entendeu? As coisas não é feita do nosso jeito. Deus, ele opera milagre, ele cura, transforma, ele liberta. Só que é do jeito dele. E Deus deu as ordens ali para Josué, que era para o povo marchar em volta da muralha, que era muito grande, em silêncio, quietinho, sem fazer barulho, sem conversar, sem nada. E já no 7º dia, era para o povo gritar. Olha o poder de Deus como que é grande, quando é obediência. E quando nós estamos em obediência com Deus, nós recebemos a nossa bênção. Aí, no último dia, ele que era no 7º dia, era para o povo começar a gritar, ou trocar os instrumentos de música, rodando, andando em volta e gritando, e tocando os instrumentos de música. A palavra do Senhor, que quando eles fizeram isso, conforme o mandado de Deus, a muralha caiu ao chão. Sem eles colocar a mão na muralha. Deus vai jogar essa barreira, essa muralha que está atrapalhando a tua casa, a tua vida, você de caminhar, de andar para frente, de ter saúde, de ter paz. Tem muitas vezes, tem embaraço no nosso caminho, parece que nós ficamos engastayados ali, não sai do lugar, né? É assim que às vezes acontece na nossa vida, na área sentimental, na área espiritual, no financeiro. Às vezes acontece isso. Muitos problemas dentro da nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. E nós olhamos para o nosso problema, parece que é tão grande, nós achamos que não tem solução, que não tem uma saída, que não tem uma resposta. Mas nós podemos contemplar que tem um Deus que faz milagre, que derruba a muralha, sem nós precisarmos colocar nossa mão. Então, às vezes tem problema que nós não precisamos colocar nossa mão. Porque Deus, ele faz por nós. Às vezes nós oramos, pede, Deus, dá paz para mim, me dá vitória para mim. Aí Deus começa a trabalhar. Aí nós vai e coloca a nossa mão. Quando nós colocamos a nossa mão, Deus tira a mão dele, porque não precisa de ajuda de ninguém para trabalhar. Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer. Ele faz sozinho, segundo os seus propósitos, os seus planos, segundo a sua vontade. Mas ele faz, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, ele faz. E a palavra do Senhor diz que aquele povo entra ali dentro e começa a guerrear. E eles venceram, porque eles derrotaram aquele povo. Eles venceram, porque Deus tinha uma promessa de eles conquistar a terra prometida. A terra que mana leite e mel. Ali era tão abençoado que a palavra de Deus fala que para carregar um cacho de uva gastava 2 homens. Agora você imagina a benção que era. Então, e o preço que eles pagou para chegar lá? Então, talvez Deus prometeu algo grande para você, tem uma bênção grande para você receber e desfrutar dela. E talvez você não está conseguindo, não está vendo uma saída, está achando que está demorando, ou está achando que não vai conquistar, que não vai dar certo, que não está dando certo conforme você quer, conforme você tem pensado. Ou seja, você tem achado que ia acontecer de uma coisa de um jeito e está acontecendo de outro. E talvez você tenha colocado às vezes a tua mão e tenha atrapalhado o agir de Deus. Então fique em silêncio. Fique em silêncio. Eu gosto muito de observar, sabe? Ficar no silêncio. No silêncio a gente vê Deus trabalhar. No silêncio a gente vê Deus agir. No silêncio nós vemos Deus fazer. Às vezes você acha que não está acontecendo nada, que Deus não está fazendo, que Deus não está trabalhando, e Deus trabalha no silêncio. Deus, ele trabalha no silêncio. Às vezes você acha que não está acontecendo, mas está acontecendo. Deus está fazendo no silêncio, no oculto. Deus está trabalhando no coração dos teus filhos. Deus está colocando amor no coração do teu esposo, ou seja, na pessoa que você gosta, que você ama, na tua família. Deus, às vezes, se você está clamando e está pedindo, Deus está ouvindo a tua oração. Só que a bênção não vem de imediato. Por que às vezes não vem de imediato? Porque Deus começa a trabalhar. Deus às vezes começa a mover as coisas do lugar. Foi o que Deus fez com aquele povo. Para ele ser abençoado, não precisou
Não precisou Deus tirar o povo lá do Egito? Para ele ser abençoado? Então, muitas vezes as coisas mudam de lugar, vira uma bagunça, você não entende, parece que tá tudo errado, vira aquela confusão, as coisas parece que ele quebra a cabeça, né? As coisas começam a sair do lugar, da onde que tava, e você começa a ficar assustado, com medo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. Mas eu agi de Deus. Deus podia trabalhar ali, mover o coração de Faraó, para que o Faraó abençoasse eles, porque eles estavam trabalhando de escravo, aquele povo, eles estavam dia e noite, eles trabalhavam apanhando, e nem comia direito. Quando eles estavam ali, sendo escravo ali de Faraó, o rei do Egito ali, ó. Porque eles ficavam amassando barro, misturando mata ali no meio, para construir as muralhas, para construir ali os palácios ali do Faraó. Então ele era homem, era mulher, era criança, e nem comia direito, apanhava muito, ele estava sofrendo muito. Mas Deus podia quebrantar o coração daquele homem ali e reverter essa situação, mas não, Deus preferiu tirar eles dali. Entendeu? Então, às vezes tem coisa que Deus quer tirar da vida da gente, que está atrapalhando a gente de ter paz, de ser abençoado. Às vezes algo que está na nossa própria casa, que tem um Deus que não está agradando, Deus quer tirar. Deus quer tirar os empecilhos, Deus quer tirar aquilo que está, sabe, atrapalhando. Sabe? Às vezes tem coisa que Deus não está agradando, Ele quer tirar, que está atrapalhando. Então Deus às vezes quer fazer uma limpeza, Deus quer varrer o mal que está ali dentro. Para que a bênção chegue. Para que a bênção seja completa. Para que o seu sonho seja realizado. Para que algo aconteça de diferente na nossa vida, na nossa casa. Então Deus, Ele trabalha. Deus, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Deus, Ele liberta. Então às vezes você entrou aqui buscando uma resposta de Deus, uma solução. Você estava aí mexendo no Facebook, já aconteceu isso muitas vezes comigo, você se deparou aqui comigo, mas foi Deus que marcou o encontro aí. Deus que colocou você aí frente a frente, porque sem algo a fazer. Deus, Ele é fiel. Deus sempre abre uma porta de escape para nós. Deus sempre abre. Quando nós achamos que não tem jeito, eu já passei por tantas situações difíceis na minha vida, que eu cheguei a falar e a pensar, não tem jeito mais, não tem saída mais para mim. Quantas vezes eu passei, quantas vezes eu chorei, olhando diante de um problema que não tinha mais essa solução. Às vezes eu não tinha saúde, sabe? Às vezes eu queria trabalhar, eu não conseguia, porque eu não tinha saúde. Aí aquele desespero batia. Quantos milagres Deus fez na minha vida. Eu posso lembrar que eu tinha um problema no meu joelho, artrose. Quando eu andava, o meu joelho ele se deslocava e eu quase caía no chão. Isso faz bastante tempo. A artrose é tipo um desgaste ali, sabe? No coisa do joelho. E eu nem sabia o que era isso, o que significava isso. Eu lembro que eu passei no médico. O médico tirou um raio-x. E falou assim, Cirlei, você vai tomar uma forma de remédio durante 15 dias. E durante esses 15 dias você não melhorar, aí você volta aqui. Eu vou encaminhar você vai ter que fazer uma cirurgia. Você vai ter que fazer uma cirurgia no teu joelho, porque do jeito que tá não vai ter jeito. Se a medicação que eu passei para escrever para você, e você tomar e você não melhorar, você vai ter que fazer uma cirurgia. Sabe? Aí eu voltei para casa ali tremendo e temendo de medo, porque o meu filho era tudo pequeno na época, hoje já tá moço, graças a Deus. Eu tô aqui para testificar e contar os milagres que Deus fez, e no momento a gente sofre, a gente chora, às vezes a gente não entende. Porque de tanta dor, de tanta angústia, de tanta aflição. Mas se eu não tivesse passado por aquele problema tão difícil, hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho de milagre, de bênção para você. E eu tomei os remédios que o médico me passou durante 15 dias. Não melhorou nada. A dor continuou. Eu andava, sabe? Conforme eu andava, meu joelho deslocava e eu caí no chão. Quase caí de ponta, batia com a boca no chão, sabe? Deslocava assim. O negócio estava tão grave que eu deslocava, eu quase caía no chão. Você entendeu? Eu quase caía ali no chão, me deslocava ali. Aí eu terminei aquela forma de remédio. Eu lembro que um dia eu tinha ligado a televisão, não sei em que canal que foi, se foi Bandeirante.
E eu vi uma mulher falando que... Eu senti no coração de contar esse testemunho. Eu vi uma mulher ali falando que ela tinha feito essa cirurgia de artrose no joelho e ela não andou nunca mais. Nunca mais ela andou. Aquele problema ali é grave, era sério. E eu falei, meu Deus do céu, e se isso acontecer comigo, se eu for fazer essa cirurgia, e o médico já não era lá essas coisas, já não era muito bom, já não tinha uma fama muito boa. Falei, tô perdida agora, o que que eu vou fazer para criar meus filhos? Meus filhos estavam tudo pequeno, 4 anos. Já imaginou? Um de 8. Tudo pequeno. Um de 7, o outro mais velho um pouquinho. Falei, agora o que que vai ser? Só eu e Deus e eu, né? Aí eu me lembro, eu comecei a clamar. Falei, Jesus, faz o milagre na minha perna, faz a cirurgia, eu não quero passar pela mão do médico. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor cura, salva, transforma e liberta. Foi a palavra que eu ouvi, a única palavra que eu ouvi. Quando eu deixei Jesus entrar no meu coração, quando eu estava enferma, também à beira da morte, há uns anos atrás, quando eu me converti, Deus usou um pastor para falar comigo que Jesus cura, salva, transforma e liberta e leva para morar do céu, quando eu já estava pronta para cair na sepultura. Mas esse é outro testemunho que eu vou contar outro dia. E eu lembro que eu comecei a clamar, pedir para que o Senhor fizesse um milagre na minha vida. Para Ele curasse o meu joelho, fizesse uma cirurgia ali, porque eu não estava aguentando de dor. E eu tinha meus filhos para criar, eu tinha que andar para andar atrás deles, para cuidar deles. E eu comecei a orar, falei, Jesus, me liberta dessa enfermidade, me cura. E você que está aí do outro lado, começa a clamar Ele e pedir para Ele fazer um milagre. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a situação que você está enfrentando, se é na tua casa, seu lar, seus filhos, se é doença, se é enfermidade, se é o filho teu que está no traque, na vício da droga, ou é bebida, ou é na prostituição, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua aflição, o que está deixando você angustiado, que você para de madrugada e fica olhando para o teto, não dorme, ou você anda de um lado para o outro. Aí eu posso falar para você que eu esqueci que eu tinha uma dor no meu joelho. Que quando você tá com problema ali do teu lado, você lembra dele toda hora, né? Mas quando a dor acaba, você esquece. Não é assim que acontece? Então eu esqueci que a dor, eu orei a Deus e confiei. Porque nós temos que crer. Como eu já falei várias vezes, que tudo quanto pedir oração, crendo, tê-lo-eis e recebereis. E você tem que usar a tua fé e colocar a tua fé em ação. Porque a palavra de Deus fala que também que a nossa fé sem obra ela é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus também fala que sem fé é impossível. Como nós vamos agradar a Deus se nós não temos fé, se nós não cremos? Fé é crer no sobrenatural, é você crer no impossível. Fé é você crer no impossível. Sabe, Josué, ele não duvidou. Quando Deus falou para ele que o povo tinha que dar 7 voltas em volta da muralha em silêncio, para aquela muralha cair. Josué, ele não duvidou, ele creu. Ele creu, ele usou a fé que ele tinha. Ele foi um homem guerreiro, um homem vencedor, um homem batalhador. E você também é uma mulher guerreira, um homem guerreiro. Pois Deus falou para ele que o povo tinha que começar a gritar e tocar os instrumentos, que a muralha ia cair. E ele não duvidou, ele creu e aconteceu. A muralha caiu. E essa muralha que está na tua frente te apapalhando, ela vai cair por terra em nome de Jesus, porque eu creio. Vai cair muralhas hoje por terra, Deus está mandando falar. Vai cair muralhas que tá atrapalhando. Às vezes tem gente te criticando, zombando, porque parece que você não tem paz no teu lar, parece que você não tem saúde, não tem sossego. Deus está mandando falar que essa amarração vai cair por terra, essa barreira vai cair por terra. Teus caminhos parece que está travado, as portas parece que não se abrem, elas vão começar a abrir agora em nome de Jesus. Eu declaro e determino que as bênçãos vão começar a fluir na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus. Porque o Deus que cura, que liberta, que transforma, que salva está aqui. Vai fazer um milagre na tua casa, na tua família. E como eu falei, eu esqueci do problema. Aí um dia eu falei, nossa, mas eu não estou sentindo mais dor no meu joelho. Acabou a dor. Falei, comecei a glorificar e adorar a Deus. Glória a Deus, Jesus me curou, Jesus fez um milagre, Jesus fez a cirurgia. Comecei a adorar a Deus e agradecer. Nós temos que agradecer pelo pouco que nós temos, pelo muito que nós temos, porque a palavra do Senhor fala que em tudo dai graças. Ah, se eu estou com um problema difícil, dai graça. Adore a Deus, agradece a Deus.
Ah, mas eu não tô tendo nenhuma comida direito para me comer, não tenho uma roupa direito para me vestir, não tenho nenhuma mistura. Glória a Deus, agradece a Deus. A palavra de Deus também fala que sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. E quando nós somos fiel a Deus um pouco, Deus nos coloca no muito. Como que Deus vai colocar nós no muito se nós não agradece pelo pouco que nós temos? Deus não tem deixado ninguém, nós passar fome. Ah, mas eles não tem aquela comida boa, aquela roupa bonita que eu queria vestir, que eu queria usar, às vezes no Natal, no Ano Novo que passou, né? O dinheiro não deu e não aconteceu do jeito que você queria. Às vezes as coisas não acontecem do jeito da nossa forma que nós queremos. Mas agradece a Deus, glorifica a Deus pelo que você tem. Que às vezes tem uma pessoa que não tem nem roupa para vestir, às vezes não tem nem comida para comer. Às vezes está catando comida lá no lixo. Então agradece a Deus pelo pouco que Ele te deu. Que Ele vai te colocar no muito, porque a palavra de Deus fala, sobre o pouco sou fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. Então agradece a Deus pelo pouco que Ele te deu, que você acha que é pouco, mas você olhando pela saúde que você está tendo, pelo refrigério da tua alma, pela força que Ele está te dando para você vencer e guerrear suas batalhas, é muito. É muito, porque está te dando força, está te carregando no colo, está te carregando nos braços. Que tem momento que você acha que você não vai conseguir, que você não tem força nem para andar, mas nesse momento Deus está te carregando nos braços, está te carregando no colo, está te sustentando. Se você está de pé até agora, até hoje, porque Deus tem colocado força em você, Deus tem te carregado no colo. E muitas das vezes você acha que não vai dar, mas eu mando falar para você que você já é uma vencedora, você já é mais que vencedora. Você já é mais que vencedora. Você acha que não vai dar, mas você já é mais que vencedora em Cristo Jesus. Como eu estava falando do testemunho, eu não senti mais horas, já comecei a adorar e a glorificar. Mesmo sem eu ter feito o exame. Aí eu mudei para essa época, eu estava morando na roça. E eu mudei para a cidade, que agora eu moro aqui na cidade, em Campos Gerais. Deus me trouxe. E eu lembro que quando foi um dia, eu trabalhava ali costurando. E eu ficava até tarde da noite fazendo conserto, que Deus abriu essa porta para mim. E teve um dia que eu fui dobrar o joelho, né? Já estava tarde, fiquei até mais de meia-noite ali costurando, que tinha umas entregas, uns encomendas para entregar, consertar. E eu fui orar e agradecer a Deus ali. Depois que eu terminei meu serviço, já era mais de meia-noite, eu dobrei o joelho e fui orar e agradecer a Deus, mas eu já estava muito cansada, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro. E eu lembro que eu debrucei na cama dormi orando ali, agradecendo a Deus, né? Dormi. E eu acordei no outro dia, dormi ali de joelho. Orei bastante, depois eu dormi. E foi em sequência, semana ali, um dia que o meu joelho começou a doer muito. Começou a doer, aquela dor no meu joelho. Falei, gente, justo no joelho que eu tinha acontecido aquele problema. Eu falei, o que está acontecendo? Será que voltou o problema? Aí veio a dúvida, né? Será que o milagre foi feito? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Talvez você tenha pensado. E eu comecei a pensar, será que o milagre foi realizado? O que Deus faz, irmão, é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Com Deus não tem meio termos. Por Deus não tem será. Se Ele falou que vai dar paz para você, vai te dar paz. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O homem é falho. O homem fala e não cumpre. O homem mente, mas Deus Ele não mente. Sabe? Deus não é o homem nem filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Se Ele falou que vai te dar uma vitória para você, que vai te dar paz, que vai dar alegria para você, Ele vai te dar. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu lembro que eu comecei a sentir muita dor, eu peguei e fui no médico. Passei até, foi na policlínica. Cheguei lá, o ortopedista estava ali atendendo. E ele falou, olha, ele examinou, falou, ó, Sirlei, eu vou te pedir para você. Eu falei, doutor, antes eu tinha tido uma artrose no meu joelho, que era o joelho esquerdo, que deslocava. Quando eu andava, ele deslocava, eu quase caí no chão de ponta. Ele falou, não, eu vou te pedir um raio-x para você, enquanto você faz o raio-x, eu pego e vou atendendo os outros pacientes. Você volta aqui para me olhar teu raio-x, para ver como que tá. Aí eu peguei e esperei a minha vez de novo. E voltei com o meu raio-x. Ele pegou e examinou meu raio-x. Ele olhou, eu tô falando, eu tô chorando porque eu sinto a presença de Deus aqui. E Deus, Ele é fiel. Ele cura, Ele faz milagre. Ele fez tantos milagres na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, quanto livramento Ele deu de morte para meus filhos.
Eu só tenho que adorar e agradecer e glorificar a Deus, porque Ele é fiel. Que ele pegou e olhou meu resultado da radiografia. Ele falou: olha, Cirlei, que não tem nada não tem nem sinal de artrose. Tem nem sinal de artrose, que não tem nada não, tua carne tá machucada só. Aí eu fui me lembrar que eu tinha dormido de joelho. Por isso que tava machucado, porque eu fiquei ali muito tempo dormindo de joelho, com o joelho no chão. Mas Deus permitiu para que eu adorasse Ele, glorificasse, para contar a bênção, milagre que Ele tinha me concedido. Sabe? Foi por isso que Ele permitiu que eu dormisse de joelho, para me passar pelo médico e ter a comprovação do que Ele fez, o milagre que Ele fez da cirurgia. Não foi preciso de eu passar nas mãos do médico, não foi preciso tanto passar pela medicina da terra, porque Deus, Ele vai além da medicina. Aquilo que você acha que não tem jeito, que o médico às vezes até desenganou, falou que não tem saúde, você não tem saúde mais, que não tem jeito para você. Talvez você está tratando com formas de remédios e formas de remédio não tem tido resultado. Eu venho te apresentar aqui Jesus que cura, que liberta e que transforma. E Ele me curou. Nem ficou sinal e não ficou nem cicatriz. Porque o que Deus faz é perfeito. Nosso Deus, Ele é perfeito. O homem é falho, o nosso ser humano é falho, mas o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é fiel. Então, da mesma forma, o teu problema pode ser grande, mas o nosso Deus, Ele é maior que o teu problema. Determina aí. É o que eu falo sempre, diariamente, quando eu estou num problema difícil, numa luta difícil, falo: Deus, o Senhor é maior que todos os meus problemas. O Senhor é maior que a enfermidade, o Senhor é maior que toda a luta que se levanta, maior que a calúnia, maior que a difamação, maior que a tristeza, que a angústia, que tem dia que arrocha o nosso peito, o nosso coração, maior que deixa nós sem paz. Eu falo: Deus, o Senhor é maior que o meu problema e eu coloco ele nas tuas mãos. É assim que eu falo, ó. Eu coloco ele na mão do Senhor e descanso. Sabe, quando nós colocamos nosso problema na mão de Deus e deixa lá Ele resolver do jeito dele, da forma dele, Ele resolve, Ele faz. Agora Ele fala: a luta minha tá tão grande, meu problema tá tão grande. Fala: Senhor, guerreia para mim. Opera o teu milagre aí, guerreia minhas guerras, peleja minhas pelejas, porque eu não tô dando conta. E Deus, Ele faz. Porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é Deus que resolve as causas injustas. Talvez você tenha sido injustiçado. Sabe, você para trás de algum negócio, mas Deus, Ele é fiel para fazer justiça e dar vitória, porque Deus, Ele não falha, Deus, Ele não mente, Ele cumpre promessa, é um Deus de milagre, e Ele te ama, Ele te ama, não preocupa com nada dessa terra, começa a buscar a Ele neste momento, começa a buscar que Ele vai acrescentar tudo que você está precisando. Como está lá em Mateus 6, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas Ele acrescentará seu tempo. Por que você está falando isso? Porque Ele está mandando eu falar. Busca as coisas de Deus, busca o reino do céu. O que é o reino do céu? É a salvação. Ô Jesus, salva minha casa, salva minha família, me salva. Por quê? Porque Deus, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, para nos dar direito à salvação, a remissão dos nossos pecados. Para perdoar nós de nossos pecados e nos dar o direito à salvação. Então busca Ele agora neste momento. Entrega teu caminho, a tua vida na mão dEle. Peça para que Ele venha transformar a tua vida. Para que Ele venha direcionar teus passos, teus caminhos, para que tudo possa correr bem e direcionar a tua vida e para que tudo possa dar certo. Porque às vezes a gente bate em tanta porta. Vai na porta de cá, vai de lá, bate em tantas portas, vai em tantos lugares e volta do mesmo jeito para trás. Sem a solução, sem a resposta, mas quando você bate na porta certa, que é clamar Jesus, que está lá em Jeremias 33:3, fala, quanto eu sempre falo aqui: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a Ele. Deus está mandando eu falar para você aqui, para pessoas, para esquecer o passado. Esquece o teu passado. Esquece tudo de ruim, de mal que aconteceu para trás. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer coisas novas. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer fazer tudo novo.
Eu não sei o que aconteceu com você lá atrás, no teu passado, que fez você sofrer, que fez você chorar, que fez você desanimar. O desânimo bate. Quando a gente fica frustrado, a primeira coisa que vem é o desânimo. Aí você desanima. Ah, não quero mais, não vai dar certo, que isso, que aquilo. Você desiste de lutar, você desiste de tudo. A primeira coisa que você pensa é retroceder e fica cabisbaixo, com a cabeça baixa, sabe, triste. Não é assim que às vezes acontece quando a decepção vem? Parece que as portas se fecham, tudo se tranca. Você olha, não tem saída, você olha para a direita, não tem saída, você olha para a esquerda, não tem, olha para trás, piorou ainda. Mas olha para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, olha para Ele. Jesus fala lá no livro de Isaías, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Então começa a olhar para Jesus agora. Olha para Ele, pede para Ele olhar para o teu problema, apresenta a tua causa na mão dele agora. Começa a apresentar para Ele aquilo que você acha que é impossível. É, aquilo que você tem lutado com as tuas próprias forças, com as tuas próprias mãos e não deu resultado. Porque a gente luta com as nossas próprias mãos. Mas aquilo que a gente não consegue, que é impossível as nossas mãos, que é impossível nós conseguir com as nossas mãos, com as nossas próprias forças, para Deus não é. É a hora que Deus pega e entra em ação. Talvez você está aqui, você não entrou nessa live aqui à toa, Deus tinha um encontro marcado com você nessa noite. Você não parou aqui, não caiu de paraquedas, então você não caiu por acaso, foi Deus que tinha um encontro marcado com você nessa noite. Para realizar o teu sonho, para cumprir uma promessa que Ele te fez para você lá atrás. E às vezes você ficou frustrada aí, parada no meio do caminho, achando que não vai dar, que não vai acontecer. Vai acontecer. Deus não prometeu para Moisés, para Josué, que eles iam entrar na terra prometida, que eles iam entrar na Canaã, e eles entrou na Canaã, eles entraram na terra prometida. O Deus de promessa está aqui, o Deus que faz milagre está aqui, o Deus que ressuscita morto está aqui, é o Deus que tirou Lázaro da sepultura, que já estava cheirando mal depois de 4 dias. Trouxe ele a vida. Deus deu a vida para Lázaro. Deu visão para o cego de Jericó. Deu visão para o cego Bartimeu. Libertou aquele endemoniado de Gadareno. Libertou. Talvez você precise ter auxílio, tá no crack, na cocaína, na heroína, no vício da droga, na prostituição, na bebida. Mesmo Deus que libertou aquele endemoniado de Gadareno, vai libertar teu filho, a tua filha. Deus vai libertar. Deus, Ele faz milagre. Deus, Ele mudou. Jesus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Tem tanto testemunho que eu tenho que Deus fez na minha vida, no livramento que Deus fez na vida dos meus filhos. Sabe, eu tenho um filho aqui que chama Miqueias. Não era para ele estar aqui, um dia eu vou contar o testemunho. Deus deu a vida para ele de novamente. Ele estava um pouquinho meio afastado, ele procurou para mim orar para ele. Quando a gente busca Deus, Deus Ele dá vitória, Deus Ele abre porta, Deus Ele dá livramento. Ele buscou, mãe, ora para mim. Eu orei para ele, no outro dia aconteceu um acidente muito grave com ele, onde Deus deu livramento de morte. Eu vou contar o testemunho de mais resumido. Tantos milagres, tantos livramentos que Deus tem dado para mim, para os meus filhos. E Ele vai dar para você também, para tua família. Apresenta a tua casa, a tua família para Deus agora. Tua mãe, teu pai, teus irmãos, teus filhos. O teu problema que você acha que é difícil, que é impossível de resolver. Apresenta para Deus. Josué, ele creu no sobrenatural, ele não duvidou, ele não rejeitou o chamado que Deus tinha para ele, não rejeita aquilo que Deus colocou na tua mão para você cuidar, para você fazer, não rejeita. Não rejeita aquilo que Deus pôs para você nas tuas mãos, para você cuidar, para você fazer, não rejeita. Não rejeita o chamado. Ah, mas qual que é o meu chamado? Ah, se é para cuidar da família, cuida da tua família com amor, com carinho, faz tudo com amor. O amor gera amor. Tudo que você faz com amor, Deus abençoa. Aquele amor incondicional. Aquele amor que não pede nada em troca. Fica a mandar. Esse é o amor incondicional.
Que você faz sem pedir nada em troca, sem reclamar, sem murmurar. Porque quando a gente reclama, uma coisa que provoca a ira de Deus, deixa Deus irado, é quando nós começamos a reclamar e murmurar. É o que fizeram no Egito. Muitos ali morreu no meio do caminho. Por quê? Porque começaram a murmurar e a reclamar. Não receberam a bênção. Deus fez a terra se abrir, sabe? Tipo quando tem um terremoto, caiu tudo ali dentro e morreu. Por causa da reclamação, da murmuração. Não entrar na terra prometida. A maioria, durante esses 40 anos, não era para eles ter rodado em círculo, não. Era para você sair do Egito e já entrar aí direto na terra prometida. Mas por que eles ficaram rodando? Por causa da reclamação, da teimosia, da murmuração. Então muitas vezes nós não saímos do lugar porque nós estamos reclamando e murmurando. Nós ficamos rodando em círculo. Às vezes já era para nós ter a cabeça na nossa mão. Nós atrapalha o agir de Deus. Porque reclama. Murmuração faz a gente andar em círculo. Faz a gente tropeçar, cair. Foi o que aconteceu com o povo ali do Egito. Provoca a ira de Deus com murmuração, com reclamação. Deus não agrada disso. Vai adorar a Deus. Eu agradeço a Deus pelo dia que o Senhor me deu. Pela família, pela saúde, pelo alimento. Agradece. Em vez de reclamar, comece a adorar. Comece a adorar. A Bíblia fala que quando nós adoramos, sabe o que você quer mover o coração de Deus, fazer Deus se levantar do trono? Comece a adorar. A palavra de Deus fala que a única coisa que faz Deus se levantar do trono é a nossa adoração. Comece a glorificar, adorar. Oh, Jesus, eu te amo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Me dá sabedoria. Começa a pedir para Ele também sabedoria para me edificar minha casa, para cuidar do meu lar, dos meus filhos, do meu esposo, da minha família. Oh, Senhor, te dou graça por tudo, graça pelo pouco, porque eu sei que eu vou ter o muito. E começa a agradecer, a adorar Ele em tudo. Dá graça por tudo. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir. E outra, começa só a falar a palavra positiva. Para de falar a palavra negativa. Que as palavras negativas atraem coisas ruins para dentro da casa sua. Só começa a falar, declarar a palavra de bênção. Palavra de vitória. Nem palavra que traz paz, que traz alegria. Não palavra de derrota, nem palavra de fracasso, não. Isso aí está repreendido em nome de Jesus Cristo. Para de derrotar a tua casa e a tua família. Porque a palavra negativa, ela traz o mal para dentro da sua casa. Traz o mal para sua vida. Traz o mal para os seus. Então, a partir de hoje, começa a determinar bênção, vitória. Minha família é uma bênção, meus filhos é uma bênção, está tudo abençoado. Eu sou uma bênção e vou transmitir bênção para as pessoas. Quando você está na bênção, você transmite bênção para as pessoas. Chega perto de uma pessoa que está frustrada, que não está bem, sabe? Emocionalmente, fisicamente, você não sente bem perto daquela pessoa. E ela transmite negatividade para as pessoas, entendeu? Então, quando você atrai o mal, sabe? Você fica falando palavra negativa, você atrai o mal para dentro de você, para dentro da sua casa. Então, começa a partir de hoje a declarar a bênção, trazer palavra de bênção e que o mal venha sair da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção agora, a cura, a libertação, a paz, a saúde, o refrigério. Tudo que você precisa agora, em nome de Jesus Cristo. E eu vou estar parando por aqui, tá? Uma bênção. Tá? Vou ficar parando por aqui, mas que Deus visite a tua casa agora. Você está orando para Deus visitar o teu lar, a tua família. Você que está angustiado aí, está até com falta de ar, Deus vai entrar no teu lar. Deus vai te dar saúde para você. Amém? Deus vai fazer um milagre. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, agora eu te peço. Usa, Senhor, segundo o teu experimento, segundo a tua vontade. Intercola em cada lar, Senhor, neste momento agora. Usa, Senhor, a minha voz, a minha boca, Senhor. Repreendo todo medo, toda insegurança. Deus, em nome de Jesus, que cai por terra toda amargura, Senhor, todo desespero. Toda alma, Senhor, ferida que se encontra agora, Senhor. Tem muita alma que está machucada, que está ferida. Eu te peço agora que você venha entrar com o teu bálsamo de Gileade.
Venha tocar nos corações feridos. Venha lavar o coração com sangue, Deus, com fogo. Venha jogar por terra tudo que não provém do Senhor, tudo que está tirando a fé dessa pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda palavra contrária, toda palavra negativa que foi lançada, que foi determinada, está repreendida em nome de Jesus Cristo. Eu determino agora a vitória, determino a paz, o ânimo e a força de viver, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que você quebra esses cadeados agora, quebra essas algemas, Pai, que toda amarração caia por terra, do nome de Jesus. Que as portas que estão trancadas venham se abrir agora. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus, que todo mal caia por terra agora. Visita cada lar, cada família agora, toca no coração, toca na mente. Ilumina a mente dessas pessoas, que possam entender o que o Senhor está falando agora para essas pessoas. Ilumina o coração, ó Pai, que desça o bálsamo agora e fortalece esse coração triste e machucado. Em nome de Jesus Cristo eu te peço agora, visita esses lares agora. Visita, Senhor, todos os lugares, Senhor, que precisa ser visitado agora. Às vezes está na cama, deitado ou no sofá, visita agora. Em nome de Jesus eu posso sentir a paz, eu posso sentir a alegria entrando nesses corações agora, Pai. Eu posso sentir o Senhor movendo o céu. Vai ter resposta, meu Pai, vai ter resposta desse choro, vai ter resposta, Pai. Vai ter resposta, porque o Senhor vai responder essas orações agora, Pai. Comece a entregar a Deus os teus problemas. Comece a apresentar a Ele a tua causa que é difícil. Comece a apresentar para Ele aquilo que você acha que não tem resposta, mas para Deus tem resposta. Eu posso sentir o Senhor movendo o céu. Eu posso sentir o Senhor movendo o céu e agindo no impossível. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Eu agradeço aqui a Elisângela, a Selma Silva, a Heloísa Souza, que está nos participando aqui conosco, a Cláudia Morangão. Deus abençoe, viu, irmã Cláudia? Deus abençoa muito. Aleluia. E eu quero estar fazendo também tá tendo no final da semana. Vou estar aqui fazendo de novo, que Deus colocou no meu coração. Gente, eu estou fazendo aqui porque Deus colocou no meu coração para mim fazer. Não pelas minhas capacidades, mas eu estou colocando, passando para vocês e transmitindo aquilo que Deus coloca no meu coração. Peço que Deus venha abençoar vocês ricamente. E eu creio que Deus moveu o céu aí, eu posso sentir paz, eu posso sentir alegria. Eu sei que Deus visitou corações aí agora. E que a alma do Senhor está mais alegre. A alma de vocês está mais alegre, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus. E a paz do Senhor possa reinar no lar de vocês e no coração de vocês, amém? Uma boa noite, fica com Deus. Tchau.